Muito bem, voltamos então com o terceiro e último bloco do programa de hoje, nessa segunda-feira e tal, dia seguinte de clássico, né? Vasco e Botafogo 1-1, o Vasco vencendo de 1-0, Botafogo no finalzinho faz um golaço, você pode ver também os gols aí. Fernando Antônio, como é que você viu o clássico de ontem? 2 invictos? E estão invictos ainda, né? Ainda. Boa tarde a você, ao telespectador. O Vasco teve a oportunidade de sair na frente, parecia manter o resultado de 1-0 e o Botafogo no final fez o gol do empate. 1-1, as duas equipes bem-sucedidas no campeonato. No grupo A nós temos aí o Vasco e o Boa Vista praticamente classificados, e no grupo B, Flamengo e Botafogo, com o Fluminense, que na verdade poderia até ocupar o lugar do Boa Vista. Exatamente. Estando, na verdade, sem chances de chegar às semifinais. Tem um jogo que ainda é por esta rodada contra o Friburguense, na casa do adversário. Exatamente. Mas o Fluminense não apresentou assim um grande futebol, já perdeu o seu treinador. Fala-se numa possível investida no Cuca, no Leverkusen. Mas a situação interna do Fluminense é que é complicada. Mas o clássico foi bem disputado, bem equilibrado. Embora eu entenda, e eu já disse isso no microfone da Terceira Via, para o Campeonato Brasileiro, mesmo com o Vasco na segunda divisão, exatamente, se pretende subir, voltar à primeira, tem que ter um time mais reforçado. Com certeza. E o Botafogo, que volta à primeira para figurar entre os grandes clubes do futebol brasileiro, vai ter que fazer uma projeção de investimentos de acordo com o nível do campeonato nacional. Ô Fernando, me diz uma coisa, você viu, por exemplo, a gente está falando sobre esses jogos que aconteceram ontem, o Flamengo encontrou uma moleza, né? 5-0, deitou e rolou em cima do Resende, né? Poderia fazer mais. Eu fiquei surpreso com esse resultado, porque o Ailton, que já está no Resende desde o ano passado, ele não vinha fazendo um trabalho ruim. O Resende chegou a oferecer resistência em alguns jogos, até contra os chamados grandes, mas infelizmente ontem fraquejou pela beirada do campo, não manteve nenhuma marcação pelas laterais, a zaga bateu cabeça, teve algumas oportunidades isoladas no primeiro tempo, mas foi um time facilmente vencido, porque tomou 2 gols logo no início da partida. 48 segundos. Em menos de 10 minutos já estava 2-0 para a equipe do Resende. E no início do segundo... Aliás, 2-0 para o Flamengo, perdão. Em menos de 10 minutos o Flamengo já vencia por 2-0. E no segundo tempo, quando a gente imaginava que o Resende fosse esboçar uma reação, também no início do segundo tempo tomou logo um gol e o Flamengo conseguiu vencer com facilidade. Você me dizia, você falava aí sobre o Fluminense, e que perdeu o treinador, saiu até o homem que era o homem forte do time, o Mário Bittencourt e tudo mais. Agora estão trazendo o Macedo, que foi diretor executivo do Internacional, deve assumir na tarde de hoje. Agora o seguinte, se o Fluminense, pelo menos empatar com o Friburguense lá em Friburgo, está arriscado ficar fora, hein? Eu já vejo que matematicamente está quase que fora, porque o Boa Vista, com a vitória que obteve ontem, avançou muito na classificação. Está surpreendendo você esse Boa Vista? Está surpreendendo porque passou por vários problemas de ordem financeira, não perdeu a sua direção, porque a família do Luiz Antônio Magalhães não permitiu que houvesse uma mudança no setor administrativo, quis dar sequência ao trabalho que já vinha sendo feito, mas o Boa Vista, ao ter dificuldades, você vê o que é o futebol, para fazer grandes investimentos e ao manter a base do ano passado, consegue agora, através do entrosamento do grupo, realizar uma boa campanha. A gente imaginava que o Boa Vista fosse oscilar, mas o Boa Vista vem obtendo bons resultados, e eu credencio esses bons resultados a forma como o grupo vem se comportando no campeonato. Um grupo que demonstra entrosamento, demonstra cumplicidade com o trabalho, e isso é muito bom. Surpreende, inclusive, os times
tidos como grandes, né, dá trabalho, e aqueles times do mesmo nível, ou aqueles times tecnicamente inferiores, ele tem obtido bons resultados. Então, quer dizer, ele vem se mantendo ali, vamos dizer assim, num patamar que eu diria que há alguns anos atrás era o lugar do americano, né? E quem me surpreende é o Volta Redonda, o Macaé, clubes que vinham fazendo nos últimos anos boas campanhas e nesta temporada não vem obtendo bons resultados. Macaé, por exemplo, vai ter agora esse jogo contra o Volta Redonda, marcado para hoje. Vai ser um teste de fogo, porque a partida está marcada para o Estádio da Cidadania. Aquele tropeço diante do Bom Sucesso no estádio Cláudio Moacir hoje faz uma diferença muito grande na campanha do Macaé. E o Toninho Andrade, que é um bom treinador, na corda bamba. E outra coisa, se o Macaé perder, a situação dele se complica, porque os 4 últimos vão disputar um torneio entre si, né? Para saber quais serão os 2 rebaixados. Que, aliás, eu vou dizer uma coisa a você, isso é uma vergonha numa Série A, o Bom Sucesso e o Tigres estão com menos, não sei quantos pontos, porque perderam. Menos 2. Porque colocaram o jogador de forma irregular. É incrível isso, Mas né? Independente dessa situação, não fazem por merecer uma boa campanha, porque sempre tropeçam nas rodadas da competição. Com chances, inclusive, de reverter determinada situação, mas sem capacidade para tal. Então, hoje, independente da perda que sofreram, 3 pontos cada um, fazem uma campanha que, na verdade, condiciona provavelmente o rebaixamento. Ô, Fernando, vamos para encerrar esse bloco, esse programa, já que amanhã o Fernando vai estar com a gente também, aí nós vamos falar sobre o estadual da Série B, que teve seu início adiado, porque, conforme já anunciamos aí, vários clubes, né, não tem sequer campo para jogar, não tem jogadores inscritos, enfim, teve que ser adiado em uma semana. E vamos ver se em uma semana eles resolvem esse problema que não resolveram desde o arbitral, né? O primeiro foi em novembro do ano passado. Primeiro em novembro do ano passado. Se até agora não resolveram, não conseguiram patrocinadores, estão devendo. E outra coisa também, tem vários times, eu não entendo, Fernando, certas coisas, tem vários times da Série A, times de pequeno investimento, que não têm as certidões negativas e estão disputando. A medida provisória exige que tenha. O grande problema é que os clubes também não se programam. Claro. Embora a federação seja muito rigorosa ao querer cumprir com as exigências que normalmente devem acontecer antes de começar uma competição, e a gente observa também que hoje o custo de uma partida de futebol é alto, na tabela exigida pela entidade, mas os clubes precisam fazer a sua parte. Claro. Nós temos que, por exemplo, nos espelharmos no que a gente vê em São Paulo. Outra coisa. O Corinthians enfrentou o Oeste e levou quase que 30 mil pessoas na Arena Corinthians. A Ferroviária de Araraquara teve aí um público de 15 mil no jogo contra o Palmeiras, por sinal, vencido pela equipe da Ferroviária de Araraquara. Exato. São clubes que se programam. E o torcedor, ao sentir essa segurança nas equipes que estão envolvidas com a competição, se motivam para acompanhar os jogos. O que falta hoje no futebol do Rio de Janeiro. Exatamente. E o jogo Flamengo e Resende teve um público pagante de 7 mil e poucos torcedores, o mesmo acontecendo com o clássico Vasco e Botafogo, com público irrisório, se considerarmos aquele público que comparecia a jogos vários anos atrás, que lotavam o Maracanã. É brincadeira uma coisa dessa. Só para finalizar, o grande detalhe é que com a ausência do Maracanã e do Engenhão em jogos do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, a indicação de praças de esportes, ela vai de acordo com a necessidade dos clubes. Isso. Nós tivemos recentemente um clássico envolvendo Botafogo e Fluminense em Cariacica, no estádio Kleber Andrade, e um Fla-Flu com capacidade
para 22 mil pessoas. E um Fla-Flu em Brasília. Pois é, e agora o jogo do Vasco contra a equipe do Botafogo. Exatamente. Fora do eixo Maracanã, do eixo Engenhão. Isso você vai comentar amanhã, inclusive, por quê? Porque a CBF, segundo o presidente do Flamengo, a CBF enviou um ofício ao clube proibindo que jogos pelo campeonato estadual continuem sendo realizados fora do estado. Inclusive, o Flamengo tinha um acordo com o governo de Brasília para jogar lá e a pedido por exigência do presidente da Federação de Futebol do Rio de Janeiro, que pressionou a CBF. E para você ver, só para finalizar agora esse bloco, que é o último do dia de hoje, eles reclamam da ausência do Maracanã e do Engenhão, mas não conseguem encher as praças de esportes que são indicadas para os clássicos. E de menor porte. Gente, obrigado pelo carinho da audiência. Amanhã às 13h30, vamos estar de novo com o Fernando Antônio, batendo um papo sobre o futebol, sobre o esporte pelo Brasil de um modo geral. Obrigado pelo carinho da audiência e até amanhã.